Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre qual a relação da ação do Espírito Santo com uma construção civil. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar esse vídeo compartilhando com vocês algumas referências, algumas passagens dentro do livro de Ezequiel, que vai dar a base do nosso vídeo, do conteúdo de hoje. Vou ler primeiramente aqui em Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de número 2, que diz assim: Então entrou em mim o Espírito Santo, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Observe, me pôs em pé, o Espírito Santo de Deus me pôs em pé. Eu até ministrei no vídeo sobre guiados pelo Espírito Santo, dentro dessa palavra. Vou ler mais uma referência aqui, que se encontra em Ezequiel 3:12, que diz assim: Então o Espírito me levantou, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Observe mais uma vez que o Espírito Santo levantou o profeta, ou seja, colocou o profeta de pé. À frente, no versículo 14, capítulo de número 3, versículo 14, diz assim: Então o Espírito me levantou e me levou. Eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Lá no versículo 24 diz assim: Entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Ele falou comigo dizendo: Entra, encerra-te dentro da tua casa. Mais uma vez, a palavra nos diz que o Espírito Santo de Deus entrou no profeta e o colocou em pé. Vou ler apenas mais duas referências para que possamos entrar no conteúdo do vídeo de hoje. Capítulo de número 8 diz assim, versículo 3, parte B: O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúmes. Última referência que eu vou ler se encontra em Ezequiel 11, versículo de número 24. Depois o Espírito Santo me levantou e me levou em visão dada pelo Espírito de Deus, a Caldeia, para os do exílio. Então se foi de mim a visão que eu tinha visto. Observem todas essas passagens que acabamos de ler, que o Espírito Santo de Deus entrou no profeta e o colocou de pé, ou o levantou. E é sobre isso que nós iremos falar. Eu falei no vídeo sobre guiados pelo Espírito Santo, sobre o profeta Ezequiel. Apenas uma introdução de que ele foi um profeta que foi levantado por Deus durante o exílio babilônico. Ele foi um dos deportados. Alguns historiadores vão dizer que quando ele tinha 25 anos. E ele iria então começar o seu ministério sacerdotal aos 30 anos. Porém, devido ser exilado, ele não exerceu esse sacerdócio. Mas pela misericórdia de Deus, eu imagino esse profeta tão triste por não exercer o seu sacerdócio, mas Deus na sua misericórdia vai revelar-se a ele quando ele completou os seus 30 anos, a idade em que ele deveria exercer o seu sacerdócio. E Deus revela algo grande para esse profeta, revela o seu trono da sua glória. E o livro de Ezequiel, ele se enquadra em um dos livros de difícil interpretação da Bíblia, como o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é algo muito simples que Deus ministrou no meu coração. Não é algo que vai exigir um conhecimento profundo de teologia, não é algo sobre a escatologia que está dentro desse livro, mas algo muito simples. E eu preciso que você preste atenção para que você possa compreender aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. É algo muito simples, é uma aplicação muito prática que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, ministrou ao meu coração. Nós observamos que Deus levantou esse profeta através do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem diversas funções na vida de um cristão. Desde o a fortalecer, trazer o conhecimento e o entendimento da revelação da palavra de Deus, como também a revelação do Filho, a compreensão do verdadeiro sacrifício de Deus. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o levantar, a capacitação. Nesse caso, Deus levantou através do seu Espírito Santo o profeta Ezequiel diante de uma geração perversa e rebelde, para ser atalaia, para falar a palavra de Deus àquela geração perversa. E nós vemos que, assim como aqui nós entramos, então, que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Vou fazer uma analogia bem prática com a construção civil. Qual a relação da ação do Espírito Santo com a construção civil? Eu preciso que vocês entrem nessa visão comigo. Imagine uma construção civil.
Porque o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração essa analogia. Eu poderia fazer uma aplicação, por exemplo, com uma árvore, mas ele trouxe a construção civil. E eu preciso que vocês imaginem isso comigo. Nós observamos e sabemos, e eu costumo falar, que a base, a fundação do crente, o tripé do crente, é a palavra, o jejum e a oração. Nós sabemos que a base, o fundamento de uma casa, a fundação de uma casa, é o que vai suportar todo o peso da casa, é o que vai dar a base, o fundamento daquela casa. E assim é a vida do cristão, com esse tripé que o mantém de pé: a palavra, o jejum e a oração. Essa base ela serve para que possa ser construída, em cima dessa base, a estrutura, as vigas e os pilares da casa. Assim é, agora que eu faço a aplicação da estrutura relacionada com o Espírito Santo. Compreenda comigo, imagine uma casa, a fundação, a estrutura. O Espírito Santo, ele vai se colocar em cima dessa base. Quando eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na minha vida, eu exerci por mais de um ano, buscando, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, e faço até hoje, porque, como eu disse, esse tripé é a base do crente. Se eu tirar um desses elementos, o crente não consegue ficar de pé. Tá fazendo uma ilustração para vocês. Imagine isso aqui é um tripé. Se eu tirar qualquer dessa base, qualquer elemento esse suporte não consegue ficar de pé. Observe, se eu tirar um, ele não tem como ficar de pé. Assim é a vida do crente. Se nós tirarmos um desses elementos, esse tripé que eu costumo dizer, da vida do crente, esse fundamento, essa base, que é a palavra, a oração e o jejum, ele não consegue ficar de pé. E além de manter o crente de pé, esse fundamento, essa fundação serve para a conexão do Espírito Santo agir na vida do crente. Imagine, tenha sempre em mente uma casa, a estrutura de uma casa. Então a fundação, ela vai conectar a estrutura. A fundação ninguém está vendo, mas ela é um elemento fundamental que permite que a casa, que um prédio fique de pé. E assim é a vida do cristão. Talvez ninguém possa estar vendo o que você está fazendo no seu secreto, a sua oração, o seu jejum, a leitura da palavra, mas na verdade ninguém pode ver, porque o que importa é a sua raiz crescer, é a sua fundação ficar mais profunda, para se conectar na rocha, que é Jesus Cristo. E assim devemos ser nós, buscar nos aprofundar cada dia mais e mais, para que possamos se enraizar. Imagine um prédio de 50 andares sobre uma fundação de 1 metro de profundidade, 3 metros. Claro que se vier um vento, até mesmo uma ação da própria estrutura em movimento, esse prédio vai ruir, esse prédio vai cair. Normalmente um prédio de 50 andares ele vai ter uma fundação de 30 a 50 metros, a depender do solo, a depender do terreno onde ele estiver. Então, para vocês compreenderem, entender que é necessário ter essa base, ter esse fundamento que vai nos conectar a essa estrutura. Aí você pode então estar se perguntando, o que tem a ver o que eu estou falando com a palavra que nós acabamos de ler? Nós lemos que o Espírito Santo de Deus pôs o profeta, colocou o profeta de pé para uma função, para um objetivo. Nós sabemos que dentro da construção civil existem diversas construções, cada um com uma finalidade, seja para uso habitacional, que é moradia, seja para uso comercial, seja para uso industrial. Mas ali, assim como esse profeta, o Espírito Santo o colocou de pé para ser atalaia, para falar e proclamar a verdade de Deus diante de uma geração corrupta, rebelde. E assim somos nós. O Espírito Santo de Deus nos põe de pé para um propósito, para cumprir um objetivo nesta terra. Seja dar testemunho através da nossa vida, seja levando a palavra, seja cantando, louvando ao Senhor, seja agindo, servindo na obra, seja qual for a finalidade, o Espírito Santo nos levanta e nos capacita para isso. Compreenda comigo, tenha em mente sempre uma casa, uma construção, uma estrutura. Eu quero que vocês compreendam que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. É algo muito simples dentro dessa palavra, mas que tem uma aplicação muito prática na vida do crente. Então, como eu falei, a base, o tripé, ali em cima dessa base, numa construção, imagina uma construção, vai então nascer a estrutura, vigas e pilares, para que então a edificação, a casa, o prédio, tome forma. E a aplicação que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, que aqui entra quem mantém de pé o crente, quem mantém de pé aquele que tem comunhão com o Senhor, o Espírito Santo, que é a estrutura que nos mantém de pé. Mas observe que antes, para ter essa estrutura de pé, é necessário ter uma fundação, é necessário ter um relacionamento. E esse tripé, mais uma vez, repito, para ficar gravado no seu coração e na sua mente, é a palavra, é o jejum, é a oração. Isso mantém de pé, isso nos
cria uma ponte para nos conectarmos e ter um relacionamento com o Espírito Santo, que vai nos manter de pé, que é a estrutura que mantém uma casa de pé. Então, o Espírito Santo age na vida do crente como uma estrutura, o mantendo de pé, o sustentando. Uma casa, você vai fazer toda a estrutura, vai fazer as paredes, que é a alvenaria, as vedações, vai fazer o revestimento, vai pintar, botar cerâmica. Então ali nós temos os termos acessórios que vai dar forma a essa edificação. Mas se nós tirarmos essas vedações, essas paredes, essa pintura, a casa ainda vai continuar de pé. E é isso que eu posso comparar a vida de um cristão. Vamos dizer que essas vedações, essas paredes possam ser talvez a oratória. Talvez você fala bem, talvez você tenha um conhecimento teológico profundo. Porém, se essa casa, essa edificação não tiver a estrutura principal, não tiver o Espírito Santo, nada vale. Porque se vier um vento, qualquer vento ou alguma movimentação na própria edificação, essa casa vai ruir. Não adianta você ter a melhor voz, não adianta você ter a melhor técnica vocal, você ter a melhor técnica para tocar um instrumento. Se você não tiver a ação do Espírito Santo na sua vida, nada vale. Porque numa casa, se você tirar a estrutura, ela rui. Agora, se você falar para mim, Cláudio, eu preciso aqui na minha casa abrir, tirar todas as paredes, quebrar todas as paredes, porque a moda agora é deixar o ambiente amplo, aberto. Então eu vou falar, não, você pode quebrar as paredes, desde que você não mexa na estrutura. Porque a parede, ela não tem nenhuma função estrutural. Ela não mantém a casa de pé. São termos acessórios, você pode retirar. Mas se você mexer na estrutura, a casa vai cair. Assim é na nossa vida. O Espírito Santo é algo fundamental. É Ele que nos mantém de pé. E Ele não pode ser retirado, ou não pode sair da nossa vida, não podemos perder o relacionamento com o Espírito Santo, pois é Ele que nos mantém de pé. Se tirarmos, a casa cai, literalmente. Então vocês têm que entender que primeiro existe uma fundação, existe um tripé que vai dar sustento ao crente, para que o Espírito Santo possa agir na vida espiritual do crente. Então se você quiser tirar as paredes de sua casa, você pode tirar, quebrar e tirar, desde que você não mexa em nenhum elemento estrutural, nenhum pilar. Agora se você achar que tem um pilar no meio da sua casa e está te incomodando, e fala, não, eu vou quebrar esse pilar. O que vai acontecer? Em algum momento a sua casa vai ruir. Primeiro vai começar a surgir fissuras, depois essas fissuras vão aumentar, vão virar trincas, depois rachaduras, até o momento que sua casa vai ruir, vai entrar em colapso e pode cair o teto sobre sua cabeça. Assim é a vida do crente, a vida espiritual, o relacionamento com o Espírito Santo, que é o que nos mantém de pé, a estrutura que nos mantém de pé. Primeiro vai dar sinal, a vida espiritual sua vai dar sinal. Se você tirar um pilar desse, que te mantém de pé, ela vai começar então, você vai parar de ler a Bíblia, não vai ter mais desejo de ler a Bíblia, não vai ter mais vontade de orar. E ela vai dando sinal, a sua vida espiritual vai dando sinal, assim como uma edificação começa a surgir rachaduras. Vai então começar a não ter mais vontade de jejuar, não ter mais vontade de ir para a igreja. E por fim, o que nós vemos hoje, alastrado, é várias e várias desculpas para as pessoas não irem mais para a igreja, não mais servir ao Senhor. Lá só tem pessoas que fazem tudo errado, isso e aquilo. E começa então a inventar desculpas e mais desculpas, porque não querem abrir mão do seu erro, não querem abrir mão dos seus próprios desejos, das suas vontades para servir a Deus. E começam então a botar empecilhos neste relacionamento, que é necessário abrir mão de muitas e muitas coisas, de vontade, de desejo, dos meus próprios anseios, para fazer a vontade de Deus, para se separar e fazer a vontade de Deus. E eu espero que você compreenda, tenha isso em mente, na edificação e da vida espiritual. Eu vou repetir, o que mantém de pé o crente, o Espírito Santo, o que levanta o crente, o Espírito Santo. Em uma casa é a mesma coisa, a estrutura mantém a edificação em pé. Se eu tirar qualquer elemento dessa estrutura, um pilar, uma viga, essa estrutura ela vai começar a ruir, vai cair, um momento ela vai desabar. E aqui nós entramos então na outra parte, que é de demolir, de destruir uma estrutura. Nós falamos sobre como construir, começa pela base, assim como a vida do crente, começa o tripé da vida cristã, que é a palavra, o jejum e a oração. Assim como a edificação começa por onde? Pela fundação, pelas estacas. E aí em cima dessa fundação o que vai ser realizado? Os pilares e vigas. Assim na vida do cristão, esse tripé vai levar o quê? A um relacionamento com o Espírito Santo, que vai nos manter de pé para um propósito, para algo a ser realizado, uma finalidade que Deus determinou sobre a minha e sobre a sua vida. E para demolir, como é feito para se demolir uma edificação em que tem várias residências ao redor?
Eu falo nós como engenheiro, o que nós devemos fazer? A gente vai pegar a planta, o projeto estrutural daquela casa e vai estudar a estrutura. Para como eu irei fazer para demolir, para não atingir as demais residências, habitações ao redor. O que eu faço? Eu vou pegar ali, localizar os principais pilares e vigas daquela edificação. Então eu vou colocar explosivos em pontos estratégicos daquela edificação, para quando eu detonar esse explosivo, a casa venha ruir, o edifício venha ruir de maneira vertical e cair só os escombros no mesmo lugar. E o que é que isso tem a ver com a vida espiritual do crente? Tem a ver que Satanás ele é estrategista, ele sabe o que nos mantém de pé. Quem nos mantém de pé é quem? O Espírito Santo. E o que ele vai fazer? Ele vai agir em pontos estratégicos do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele vai colocar, assim como na edificação nós colocamos explosivos para destruir a edificação, ele vai destruir essa ponte, este relacionamento, essa conexão com o Espírito Santo. Ele sabe onde é a minha fraqueza, ele sabe onde é a sua fraqueza. E o que nos afasta de Deus é o pecado. E ele vai então colocar situações para que você possa agir, para que você possa cair, para que você possa se tornar escravo do pecado e se afastar de Deus. E o que nós devemos fazer é ter vigilância a esses pontos. Se você era irado, se ficava com raiva fácil no seu passado, antes de nascer um novo homem, Satanás ele vai agir como? Ele vai proporcionar situações que vai gerar aquilo em você, vai gerar situações em que você vai se irar e talvez falar palavras que não deveria falar, talvez blasfemar, talvez falar coisas que não deveria falar e sair da sua situação, ou até mesmo fazer aquilo que não deveria fazer, agredir alguém. Então é isso que ele vai agir. E por isso nós devemos estar sempre vigilantes, sempre conectados com aquele que nos mantém de pé, que é o Espírito Santo, com a estrutura que nos mantém de pé, o Espírito Santo de Deus. Então é necessário esse relacionamento, é necessário alimentar a base, o tripé do crente. Isso é diário, não é apenas eu fazer um dia e achar que acabou, que eu vou ficar de pé por toda a vida, não. É necessário manutenção. Assim como nós devemos fazer manutenção na edificação, na construção civil, nós devemos fazer a manutenção dessa estrutura, nós devemos fazer a manutenção dessa fundação, desse tripé que nos mantém de pé. E foi uma aplicação bem prática que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. Porque nós vemos que dentro dessa palavra, do livro de Ezequiel, é um livro de difícil interpretação. Mas Deus ele trabalha como quer, da maneira que quer. E eu apenas sou um servo, instrumento de Deus para fazer a sua vontade. Nem mais, nem a menos. Mas exatamente o que ele mandar. E eu espero que realmente essa palavra tenha falado ao seu coração. Assim como falou o meu. Essa analogia entre uma construção civil e a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque é Ele que nos mantém de pé. E quando nós temos esse entendimento de que é Ele que nos mantém de pé, nós passamos a cuidar mais dessa estrutura, nós passamos a cuidar mais do Espírito Santo, do relacionamento com o Espírito Santo, nós passamos a cuidar mais da fundação do tripé que mantém, da base do fundamento que mantém o cristão de pé, que é a palavra, o jejum e a oração. É algo muito simples de ser compreendido, mas talvez difícil de ser praticado. Mas quando nós colocamos em prática, nós alcançamos resultados extraordinários. E para finalizar, o Espírito Santo, o Consolador, foi o que Jesus Cristo prometeu a mim e a você, que Ele não nos deixaria só, não nos deixaria órfãos, mas enviaria o seu Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas. E é Ele que nos mantém de pé, mesmo diante do poder de Deus. Nós nos sentimos incapazes e fracos, mas Ele pega-nos pela mão e nos levanta para um propósito, para cumprir a sua vontade. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. O mundo não o vê, nem o conhece, mas nós o conhecemos e sabemos que Ele é real, que Ele transforma, que Ele levanta, que Ele capacita. E é tudo sobre Ele e por Ele. Por isso eu estou aqui e por isso você está ouvindo essa palavra. Eu tenho certeza que Deus, de alguma maneira, através do seu Espírito Santo, tenha falado ao seu coração. E isso é o que importa. É vidas serem alcançadas pelo poder de Deus. É vidas serem transformadas pela ação do Espírito Santo. Assim como Ele transformou a minha. E eu tenho buscado alimentar, eu tenho buscado manter. E peço todos os dias forças para que Ele possa me manter de pé. Porque se um pilar que faz parte da estrutura, da edificação, do relacionamento com o Espírito Santo, nós não tirarmos, toda a estrutura vem abaixo. Então que possamos estar vigilantes, buscando cada dia mais e mais alimentar essa base, esse tripé que nos mantém de pé. E que a graça, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.